A sutil arte de ligar o pi, capítulo 9. E aí você morre. E logo aqui no começo ele fala sobre uma situação trágica que ele vivenciou com um amigo dele. Eles estavam numa festa e resumindo a história. No começo eles estavam juntos, mas depois se separaram, cada um com uma menina. Quando pensa que não, todo mundo começa a escutar que alguém caiu do penhasco no lago. Resumindo, era um amigo dele, Josh, que estava com ele logo no começo da festa. Eles se separaram. E quando ele soube que era o Josh que tinha caído do penhasco, estava embriagado, caiu do penhasco e morreu, ele chorou amargamente, ficou muito triste, ele ficou parado, assim, paralisado. E por dias ele ficou sonhando com o Josh. E um dia, nesse sonho, ele conversou com o Josh e perguntou, e disse: eu sinto muito por você ter morrido. E ele riu. Aí ele disse que não lembra exatamente o que ele respondeu, mas ele falou algo assim: por que você se importa por eu ter morrido, se ainda você tem tanto medo de viver? Aí, pô, ele acordou chorando. Percebi, ele fala, né, que em face da inevitabilidade da morte, não existe motivo algum para ceder ao medo, ao constrangimento ou à vergonha, já que tudo isso não passa de monte de nadas. Ao passar a maior parte da minha curta vida evitando o que era doloroso e desconfortável, eu tinha essencialmente evitado estar vivo. Algo além de nós. A negação da morte defende dois pontos. Aí ele fala aqui sobre Becker, sobre um cara que vivia a vida loucamente, mudava sempre de emprego, no final da vida teve câncer, passou os dias na cama, e enquanto ele estava no leito da cama, né, ele escreveu um livro, né, que se chama A Negação da Morte. E a negação da morte, esse livro, ele defende dois pontos. Primeiro, os seres humanos são únicos animais capazes de formar conceitos e pensar sobre si mesmos de maneira abstrata. Cachorros não ficam se preocupando com a carreira, gatos não pensam em seus erros do passado, nem se perguntam o que teria acontecido se tivesse feito algo diferente. Macacos não discutem as possibilidades de futuro, assim como peixes não ficam por aí questionando se os outros peixes gostariam mais dele caso tivesse barbatanas mais longas. Nós humanos somos abençoados com a capacidade de nos imaginar em situações hipotéticas, contemplar tanto o passado quanto o futuro, imaginar outras realidades ou situações em que as coisas poderiam ser diferentes. E é por causa dessa habilidade mental única, diz Becker, que todos nós em algum momento tomamos conhecimento da inevitabilidade da própria morte. Como somos capazes de imaginar versões alternativas da realidade, também somos a única espécie que consegue imaginar uma realidade da qual não fazemos parte. Essa pode ser a blessing or a curse, pode ser uma bênção ou uma maldição, né? Essa percepção causa o que Becker chama de pavor da morte, uma profunda ansiedade existencial que serve de base para tudo que pensamos e fazemos. 2. O segundo ponto de Becker começa com a premissa de que temos dois eus. O primeiro é o eu físico, aquele que come, dorme, ronca e faz cocô. O segundo é o eu conceitual, a nossa identidade ou a forma como nos vemos. O argumento de Becker é o seguinte: todos sabemos que o eu físico vai acabar morrendo e que a morte é inevitável. E essa inevitabilidade, em algum nível inconsciente, nos mata de medo. Portanto, para compensar o medo da inevitável perda do eu físico, tentamos construir um eu conceitual que viverá para sempre. É por isso que as pessoas se esforçam tanto para colocar seu nome em prédios, estátuas e lombadas de livros. É por isso que nos sentimos impedidos a dedicar tanto tempo aos outros, especialmente às crianças, na esperança de que a nossa influência, nosso eu conceitual, nosso eu abstrato, dure muito mais tempo que o físico, na esperança de que seremos lembrados, reverenciados e idolatrados. Muito depende que o nosso eu físico, muito depois que o nosso eu físico deixar de existir. Becker chamou esses esforços de nossos projetos de imortalidade. Aqueles que permitem que o seu eu conceitual continue vivo muito depois da nossa morte física. Toda a civilização humana, diz ele, é basicamente o resultado de inúmeros projetos de imortalidade. Cidades, governos, estruturas e autoridades que existem hoje já foram projetos de imortalidade de mulheres e homens que viveram antes de nós. São o que restou de seres conceituais que não morreram. Nomes como Jesus, Maomé, Napoleão e Shakespeare são todos poderosos hoje, quanto eram quando essas pessoas estavam vivas, se não mais. E esse é o objetivo principal, seja ao dominar uma forma de arte, conquistar a nova terra, obter riquezas ou simplesmente ter uma família grande e amorosa que continuará a existir por gerações.
Todo o significado da vida humana é moldado por esse desejo inato de nunca morrer. Caso ainda não tenha percebido, nossos projetos de imortalidade são valores. Esses são o barômetro do significado e do valor da vida. Quando esses valores falham, nós também falhamos em termos psicológicos. O medo impulsiona as pessoas a se importarem demais, porque se importar com alguma coisa é a única forma de se distrair da realidade implacável da morte. E estar pouco se preocupando para tudo é alcançar um estado quase espiritual de aceitação da enfermidade da própria existência. Nessa condição, é muito menos provável ser dominado por várias formas de arrogância. Embora a morte seja ruim, ela é inevitável. Então, não devemos evitar essa verdade e sim aceitá-la da melhor forma que pudermos, porque quando nos sentirmos confortáveis com o fato de que vamos morrer, o terror existencial e a ansiedade subjacente, que motivam todas as ambições frívolas da vida, podemos escolher nossos valores mais livremente, sem as restrições causadas por uma busca ilógica pela imortalidade, ficando assim liberados de perigosas visões dogmáticas. O lado bom da morte. O medo da morte vem do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. Enfrentar a realidade da nossa mortalidade é importante porque elimina todos os valores ruins, frágeis e superficiais da vida. Enquanto a maioria das pessoas passa os dias buscando um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de fama e atenção, ou um pouco mais de certeza de que está certa ou é amada, a morte nos confronta com uma questão muito mais dolorosa e importante. Qual é o seu legado? Esta é a única questão verdadeiramente importante da vida, mas evitamos pensar nela. Primeiro, porque é difícil. Segundo, porque é assustador. E terceiro, porque não sabemos o que estamos fazendo. As pessoas renunciam todas as responsabilidades, exigindo que a sociedade cuide dos seus sentimentos e sensibilidades. As pessoas se apegam às certezas arbitrárias e tentam impô-las aos outros, muitas vezes com violência. Em nome de alguma causa justa e imaginária, eufóricas por uma sensação de falsa superioridade. As pessoas caem na inércia e na letargia por medo de tentarem fracassar em algo que vale a pena. A mente moderna, mimada, resultou em indivíduos que se sentem merecedores de algo sem se esforçar, que sentem ter direito a algo sem se sacrificar. As pessoas se declaram especialistas, empresários, inventores, inovadores e treinadores, sem qualquer experiência real na vida. Não fazem isso porque realmente se acham melhores que os outros. Fazem porque acham que precisam ser incríveis para serem aceitos em um mundo que só divulga o extraordinário. A nossa cultura atual confunde atenção com sucesso, presumindo que são a mesma coisa, mas não são. Você já é incrível, perceba você ou não, mesmo que os outros não percebam. Você já é incrível porque mesmo diante da confusão infinita e da morte certa, continua a escolher com o que se importa ou não. Esse simples fato, essa simples maneira de escolher quais serão seus valores na vida, já faz de você um indivíduo lindo, já o torna bem-sucedido e já o torna amado. Você também vai morrer, mas só porque teve a sorte de viver. E por conta disso, não há nada a temer, nunca. Essa aceitação de finitude, essa compreensão da minha própria fragilidade, tornou tudo mais fácil. Esclarecer a origem dos meus vícios, identificar e enfrentar a minha arrogância, aceitar a responsabilidade pelos meus problemas, vencer meus medos e incertezas, admitir meus fracassos e aceitar rejeições, tudo ficou mais leve por causa da minha clareza sobre a morte. E ele vai falando, que quando você tem essa clareza sobre a morte, que você vai morrer, você começa a se importar menos. Poxa, o que o fulano vai pensar? Eu ouvi um vídeo esses dias que alguém dizia em podcast: qual é o nome do tio do seu avô? E, eu não sei. Embora meu avô esteja vivo, eu não sei quem foi o nome do tio do meu avô. Aí a pessoa falou: quantas coisas o tio do seu avô deixou de fazer com medo do que as pessoas iriam pensar? E muitas vezes, levando as devidas proporções, e também a sobriedade, logicamente que você não vai meter o louco de uma maneira que agrida a vida das pessoas, a sua vida. Mas quantas coisas lícitas você deixou de fazer com medo do que o outro iria pensar, o que o outro iria achar, como é que iriam ver você. E no final das contas ninguém se importa quando você morre, ninguém lembra de você e você teve a sua vida toda limitada, cheia de medos, de problemas. Você teve problema de
de ousar mais na vida, com medo de se der errado, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar. E no final das contas, deixaste de viver para dar satisfação pra gente que não tava nem aí pra você, porque as pessoas que realmente nos amam, elas nos apoiam, elas celebram com a gente as nossas conquistas. Mas como que a gente vai conquistar se a gente tá sempre amarrado, preso com a opinião das pessoas? Se a opinião das pessoas elas tivessem o poder de sair da mente delas, se transformar em algo material e nos prender, nos amarrar, aí sim, aí eu falaria, realmente nós temos que nos preocupar. Mas nós precisamos ter a noção que a vida é nossa. Quando a gente morrer, nós que vamos estar ali no caixão, entendeu? Então, esse livro eu gostei demais. Eu gostei demais porque ele é o contrário. Primeiro que eu pensei que esse livro era para mandar todo mundo se lascar, mas não é isso. E segundo que esse livro ele é o contrário de todo livro de autoajuda que eu já vi na minha vida. Porque, todos não, né, que eu já li uns que são parecidos com esse, mas ele traz muito sobre a importância de sermos autorresponsáveis. Você tem que ter a sua autorresponsabilidade, você tem que cuidar da sua vida, mesmo que as coisas ruins aconteçam, no final das contas, está na sua mão a opção de fazer mudar alguma coisa, e por aí vai. E enfim, espero que vocês tenham gostado desse resumo, muito bom, vale muito a pena ter lido esse livro. É isso aí, pessoal, vamos que vamos, até o próximo resumo.